Ok, já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, vamos conversar com o Dr. Maurício sobre dor crônica. Olá, doutor, seja bem-vindo aí aos estúdios do programa Saúde para você. Ok, eu que agradeço aqui o convite de falar de um tema que é extremamente importante e vale a pena a gente trabalhar esse processo de educação em saúde, que é falar sobre dor, que acredito que em alguma fase da vida todo mundo já sentiu alguma dor em alguma parte do corpo. Então o prazer é meu de estar podendo contribuir com a população. Doutor Maurício, como você mesmo colocou, né? Todos nós sentimos dor em algum momento da vida. O que é a dor? Então, a dor, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e deixar bem claro que a dor é um sistema de alarme. Nada mais é do que um alarme que o corpo acionou, né? Então, quando a gente fala em dor, muitas pessoas já ligam a dor ao dano, né? Então vale a pena a gente trabalhar um pouquinho esse tema, dor e dano. Será que tem alguma relação, né? Quanto mais a pessoa sente dor, mais lesado o tecido dela está, mais danoso o tecido dela está? Na verdade, isso não é uma afirmativa sempre correta, né? Então, principalmente quando a gente fala em dor crônica, isso passa a ser até uma inversão, né? São pessoas que sentem às vezes dores permanentes, persistentes, e às vezes o tecido não tem dano algum, né? Então a relação de dor e dano, ela é mais forte quando se tem uma dor aguda e vai perdendo a força quando essa situação vai tornando crônica. Então, quanto mais crônico é essa dor, às vezes essa relação até inverte, praticamente não tem dano nenhum ao tecido. Então, a relação de dor e dano não é uma relação crescente, né? Quanto mais dor você sente, mais dano tem um tecido. E isso é importante a gente levantar, porque muitas pessoas chegam no consultório com muita dor, às vezes uma dor já de meses ou anos, persistente ali com aquele problema, e às vezes ficam tentando buscar o porquê daquela dor, né? Por que ainda eu sinto tanta dor? E às vezes vai tentar buscar em diversos exames, né? Vai tentar às vezes aí um tanto de ressonância, um tanto de raio-x, um tanto de ultrassom, e na maioria das vezes não vão encontrar nada nesses exames, né? Por quê? Porque ele já passou por um processo de dor aguda, o organismo já deu conta de trabalhar aquele dano inicial do tecido e, mediante alguns fatores que nós vamos citar mais adiante, ele persiste naquela dor e aí vai tornando aquele processo crônico. Mas na maioria das vezes não vai existir dano nenhum naquele tecido. Agora, Maurício, antes de entrar um pouco mais, né, sobre dor como sintoma, né, de uma outra doença, esclarece pra gente a diferença de dor crônica e dor aguda. Tá. A dor aguda é, por exemplo, você está andando na rua, de repente pisa em falso e torce o tornozelo, tá? Vai gerar um quadro de dor. Isso é importante, esse tema que você abordou, é importante a gente esclarecer. O que acontece? É necessário ter dor, tá? O organismo ele vai mandar uma mensagem de sensibilidade para você sentir dor. O que a dor vai trazer para o seu corpo? Ele vai trazer uma proteção. Essa dor vai te proteger. Quando o organismo te protege, o que ele vai estar gerando no seu corpo? Ele quer que você sinta dor para você diminuir o movimento. Porque se você continuar a movimentar da mesma maneira, você sim vai ter um risco enorme de lesar o seu tecido. Então, daquele entorse do tornozelo, o organismo mandou dor, você diminuiu o seu movimento, ou seja, você parou de andar, naquele instante você protegeu a sua articulação e evitou, por exemplo, de ter uma lesão
maior de um ligamento, ou de um músculo, ou de uma fibra muscular. Então, a dor, nesse momento, essa dor aguda, essa dor imediata, é um fator de proteção. E essa proteção vai alterar diversos fatores no seu organismo. Então, quando você acaba de ter uma dor no tornozelo, ou você teve um entorse na coluna, você aí travou a coluna. Então, o organismo vai mandar uma mensagem de dor. A nível de movimento, você vai alterar o movimento. Então, você vai, por exemplo, no tornozelo, você vai mancar. Ou seja, você vai tentar tirar o peso do seu tornozelo. Na coluna, você vai diminuir o movimento da sua coluna. Enfim, você vai ter uma alteração do seu movimento. Seu sistema imune também vai alterar, tá? Vai ter uma diminuição aí, um déficit no seu sistema de proteção. Seu sistema endócrino vai alterar. Enfim, vai ter uma mudança no seu corpo para ajustar aquela dor aguda, inclusive com dor. Só que, à medida que você tenha um problema, ou que o cérebro entenda como um problema e venha essa dor, o organismo ele vai solucionar aquele problema. Então ele já vai mandar células de defesa, de reparação, para ajustar aquele problema. E à medida que o tempo vai passando, às vezes uma semana, 10 dias, a tendência, dependendo do tipo de lesão, tudo resolvido é acabar aquela dor. Por quê? Já não há mais necessidade de proteção. E aí vem o grande problema. Então, de uma dor aguda, você começa a andar diferente, a se proteger, e aí você acaba recebendo algumas informações sobre aquele perigo eminente, podendo ser real ou não. Você começa a receber informações do meio, de outras pessoas, de exames que foram feitos, e aí você continua naquela proteção. E aí de uma dor aguda passa a se tornar uma dor crônica. Então você começa a permanecer com aquela dor. Daí então a gente sai de um processo agudo e passa por uma dor crônica. E o grande detalhe aqui é que o organismo, na maioria das vezes, já te reparou, já te curou, vamos dizer assim. E por que que você continua ainda sentindo dor? Tá? Então, aí a gente consegue diferenciar uma dor aguda, que é aquela dor importante que o organismo manda para o seu corpo, né, que o cérebro manda para o seu corpo para te proteger. Só que depois de um tempo de reparação, muitas pessoas continuam ainda sentindo dor, e aí vem o grande problema que são, né, os pacientes crônicos, aqueles pacientes que permanecem com dor, meses, anos, e às vezes tornam a vida dele um tormento, né? E a gente vai discutir mais um pouquinho como ajudar essas pessoas. Agora, Maurício, quais são as dores mais comuns? Então, se a gente for analisar assim, tem algumas que se destacam, né? A gente tem alguns dados a nível da Previdência Social, né? Então a gente tem aí cefaleia, né? Que é muito comum. A gente tem a dor cervical, né? A dor no pescoço também, que é muito comum. Temos também uma que é campeã também, que é a dor lombar, né? É uma dor que, nossa, é muita gente que tem, é muita gente que cronifica a sua dor após, às vezes, um evento traumático. Então, a nível assim, de estatísticas, né, a gente tem essas aí como destaques, né, que mais aparecem no consultório lá, tem um centro de tratamento da dor, né, onde a gente tem índices comuns desses tipos de patologias, desses doentes, e principalmente crônicos, né? São aqueles pacientes que já se arrastam com essa dor há muito tempo, né? Então esse é o grande desafio hoje da ciência, né? Como tratar o paciente crônico, como abordar a dor desse paciente crônico.
E aqui eu vou levantar uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção. A dor vai tornar o seu próprio problema. Olha que interessante. Um paciente crônico, ele já não tem praticamente dano no tecido. O que ele tem é puramente a dor, tá? E essa dor vai tornando o seu problema. Então ele já não tem mais, às vezes, um problema na coluna, um problema de dano no disco, no dano do tecido. Às vezes ele já não tem mais um problema no tornozelo, um ligamento que está com problema no joelho, né? Um tendão ou um menisco, às vezes é uma bursa, né? Uma bursite, ele já não tem mais esse problema. O problema dele já passa a ser a dor, tá? E aí, né? Por que que esse paciente continua sentindo dor? Por que que a dor é o problema desse paciente? E aí uma coisa importante que a gente precisa abordar é: será que a maneira como está sendo abordado o tratamento da dor, será que é tão eficaz? Né? Aí a gente vê um sistema onde esses pacientes crônicos, eles são tratados com muitos analgésicos, anti-inflamatórios, seja ele via oral, injetável ou até físico, né? Através de recursos eletrotérmicos, térmicos, né? Gelo, calor. Será que realmente essa é a abordagem para um paciente com dor crônica? Acredito que não. Os estudos vêm mostrando que são pacientes que estão com um sistema cerebral, com um sistema de nocicepção, que a gente chama, né? Com um sistema de dor sensível, né? Então, são pacientes que estão sensibilizados. Eles sentem dor, por quê? Porque o exame, às vezes, de ressonância falou com ele que ele tem algo. Ele, às vezes, chega lá no consultório e fala assim: porque eu sinto dor há 3 anos, é porque eu tenho uma hérnia. Será que é a hérnia de 3 anos atrás que ainda está causando essa dor? Né? Às vezes esse paciente passa por período bom, período ruim e ainda tem essa hérnia. A ciência vem mostrando que não, tá? O que ela explica então por que eu sinto tanta dor? O motivo é que o seu sistema está sensível. E quem pode causar essa dor? Né? Você pode me perguntar: que fator etiológico, quais são as causas então de eu permanecer com essa dor? Um dos fatores seria o quê? A questão das crenças, né? Então, por exemplo, eu fui num fisioterapeuta ou num médico que me falou que eu sinto uma dor na coluna e que eu não posso mais dobrar minha coluna, porque se eu dobrar, eu vou sentir dor. Então imagina, o seu cérebro, seu inconsciente guardou isso para ele. Então você, em um momento que a gente falou de dor aguda, você sentiu dor. Naquele momento, a dor veio para te proteger, mas o seu organismo, as técnicas que foram utilizadas, trataram da sua dor, só que essa dor permaneceu. E aí, como o seu cérebro guardou que dobrar causa dor, toda tentativa sua de ir para frente com a coluna, o seu cérebro vai entender que aquilo ali vai te causar dor. Então, o que ele faz? Lembra o que eu falei? A dor é um alarme, é um mecanismo de proteção. Se ele entende que a sua crença é que dobrar gera dor, eu tenho que te proteger. E aí ele manda dor. E aí você vai começando o quê? A entender que dobrar gera dor, dobrar gera dor. E aquilo vai tornando sensível o seu cérebro. Então aquele limiar, então antes você precisava dobrar muito para sentir dor. Só que você foi ficando com aquilo na cabeça. Então agora você dobra pouco e já sente dor. E aí eu te pergunto, em quantas atividades de vida diária você não precisa dobrar sua coluna para fazer seus movimentos? Acredito que em quase todas as suas atividades. Então a gente tem que quebrar esse link do seu cérebro. Então, outro fator,
Hoje está muito comum a catástrofe, né, dos profissionais da saúde. Ah, você tem que tomar cuidado, você está fadado a ter uma coluna ruim para o resto da vida, tem uma hérnia de disco, você tem uma coluna toda torta, você tem bico de papagaio, enfim. Às vezes eu pergunto para o meu paciente como que ele se vê, né? Às vezes, como que você vê a sua coluna? Eu sinto que ela está toda torta, que não tem jeito mais, que ela não tem espaço mais, que ela já colou toda. Ou seja, catastrofização do problema. Como que esse paciente vai tirar esse processo de dor se já está embutido no cérebro dele que ele sente dor? Então, mais uma vez, a dor já passou a ser o seu problema, já não é mais o que você teve há algum tempo. Então, um dos grandes problemas é essa sensibilização do cérebro. Então, às vezes, o limiar de dor diminui e, às vezes, o limiar do dano, da lesão do tecido continua até alto, né? Então, a gente precisa de quê? De abordar de uma maneira correta, abordar de uma maneira efetiva esses mecanismos de dor. Acredito, e a ciência vem mostrando que mecanismos anti-inflamatórios, mecanismos analgésicos para lesão daquele tecido já não têm uma efetividade tão grande. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta já. Não saia daí.